Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui novamente ao canal, na nossa parte 4 do Estatuto de Servidor de Manuel Viana. Continuando diretamente, indo direto ao ponto aqui de onde a gente parou, da readaptação, certo? A gente estava vendo as formas de provimento no cargo público, dentro do conforme aqui o Estatuto de Manuel Viana. Da readaptação, a gente tinha parado aqui, tá? Então, aqui, conforme o artigo 30, readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física e mental, verificada por junta médica oficial. Toda vez que a gente acaba confundindo muito nas formas de provimento, readaptação, reversão, recondução. Então, tem algumas palavras-chave que são fundamentais para a gente pegar a ideia e entender o que é o que aqui. Toda vez que a gente fala de readaptação, eu uso exemplos, eu costumava usar quando eu fazia as provas, exemplos bem trágicos. Eu sei que é complicado, mas isso são meios que facilitam para a gente poder passar na prova. Então, a limitação, eu já penso em algo que ferrou o cara ali para ele exercer o cargo. Vamos dar um exemplo aí. O cara é da polícia. Esse cara, ele tomou um tiro na perna. Tomou um tiro na perna. Esse cara, ele não consegue mais caminhar. Vamos dizer que o negócio foi violento, né? Não caminha mais. Quando esse cara vai voltar para o serviço público, ele vai ter que ser readaptado, porque o que ele fazia antes ele não pode mais fazer, por uma incapacidade, uma limitação. Então eu vou melhorar isso aqui para ficar mais fácil. Essa é a palavra que eu quero que vocês levem para a prova. Limitação. Recondução, readaptação, limitação. Desculpa. Tanto na capacidade física como mental. Se alguma atividade mental também for prejudicada, sofrer uma limitação, esse cara vai ter que ser readaptado. E aqui tem mais algumas condições. Conforme o parágrafo 1º, se julgado incapaz para o serviço público, o servidor será aposentado. Ou seja, tentei encaixar esse cara lesionado e limitado em algum outro cargo e não consegui, eu vou ter que aposentar esse cara. Não tenho o que fazer, infelizmente. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de carteira de atribuições de carreira de atribuições afins, a respeitada a habilitação exigida. Aqui eu poderia dar um outro exemplo. Digamos que esse cara ferido foi. Vamos usar o mesmo exemplo para ficar mais fácil. E esse policial, onde é que eu posso colocar ele? Eu vou colocar ele lá como. Vou colocar esse cara como na área de TI? Um cara lá sentado no computador da TI? Não, esse cara ele é um cara da rua, ele é um cara da polícia, ele entende questões que somente a polícia entende. Então, respeitada a habilitação exigida. Esse cara não tem habilitação, talvez, nesse sentido, né? Vamos dar um exemplo bem chulo aqui que ele não tem uma habilitação específica para atuar com TI, para atuar com saúde. Então, eu tenho que colocar ele numa carreira de atribuições afins. Se esse cara tomou um tiro na perna e ele não caminha mais, mas as faculdades mentais estão em dia, eu posso readaptar esse cara, por exemplo. Agora tem vários nomes, né? Mas digamos que um CIOSP, que é um Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Ou seja, basicamente isso aqui que toda a prefeitura está criando agora. Esse CIOSP ele vai ser os olhos da prefeitura. É onde tem as câmeras lá que fica observando, né? Pega as câmeras da cidade e faz o monitoramento por vídeo. Então, eu readaptei esse cara. Quando ele entra nesse cargo, ele vai ser readaptado, certo? Parágrafo 3º. Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar redução da remuneração. Então, esse cara não é porque ele sofreu uma limitação que vamos reduzir a remuneração dele, né? Então, fica assegurada a remuneração correspondente ao cargo que ele ocupava. Perfeito? Se tiver qualquer dúvida em relação a essas formas de provimento, pode deixar nos comentários do vídeo que eu vou tentar explicar melhor ou responder especificamente as perguntas que foram colocadas aí, certo? Da reversão. Aqui vai ter um macete bem legal para a gente. Eu vou passar para vocês. Quando for falar de reversão, a palavra-chave aqui é aposentado. Tá? Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez
quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. Reversão, tu pode pegar o REV aqui da reversão e colocar que REV é o retorno do vovô, o V de vovô. Tu decorar aqui REV, reversão, retorno do vovô, tu vai saber que se trata do servidor aposentado. É isso que tu precisa levar para tua prova. A prova não vai inventar nada longe daqui do que diz nosso estatuto aqui, bem como está no artigo. Então, leva para a prova que reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez. Aquele cara que foi aposentado, mas depois de um tempo a junta médica fez as revisões, né? E sempre o cara já está pronto para trabalhar de novo. E esse cara vai ser revertido para retornar às atividades como servidor. Artigo 32. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Tá? Então, mesmo cargo que ele ocupava antes da aposentadoria, ele vai retomar nesse cargo. Parágrafo único. Encontrando-se provido esse cargo, ou seja, se alguém já estiver ocupando, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Então, ele vai ficar como um excedente ali a mais, né, do número de vagas já do cargo, até que surja uma vaga e ele já possa ocupar, preenchendo adequadamente o número de cargos ali. Artigo 33 tem um requisito aqui que é diferente das outras, de algumas leis, de alguns estatutos, que é quando que não pode reverter esse cara. Então, quando o cara já for aposentado, que já tiver completado 65 anos de idade, eu não posso reverter. Então, tomem cuidado, porque a banca às vezes pode pegar uma das peças que ela prega, é dizer que fulano de tal, aos 62 anos, por exemplo, aos 62 anos, foi aposentado por invalidez. 4 anos depois, descobriram, aos 66, descobriram que fulano já está bom para exercer seu cargo novamente, que já foi recuperado, já está com a sua saúde restabelecida. Então, está correto que ele possa retornar ao cargo. Não, com 66 não pode, porque é 65 o máximo para poder reverter o cargo. Então, tomem cuidado que isso aqui já teve questão de prova nesse sentido. É uma baita de uma pegadinha. Artigo 34. Não será computado para nenhum fim o tempo de aposentadoria comprovadamente fraudulenta. Beleza. Acho que não vai cair. Bem difícil cair em prova. Mais uma forma de provimento do aproveitamento e da disponibilidade. Artigo 35. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada. A disponibilidade nada mais é do que o banco de reserva ali, né? O cara fica no banco recebendo uma remuneração enquanto não surge uma vaga. Porém, aqui o artigo 36, ele reduz isso aqui, dá um prazo para que esse cara não fique lá recebendo, né? Indefinidamente e recebendo sem trabalhar. Então, esse retorno à atividade do cara em disponibilidade, ele tem que ser, ele é obrigatório no prazo máximo de 30 dias. Tá? Encargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, por 30 dias no máximo, esse cara pode ficar lá em disponibilidade. Artigo 37. O aproveitamento de servidor que se encontra em disponibilidade dependerá de prévia comprovação da sua capacidade física e mental por junta médica oficial. Então, esse aproveitamento aqui nada mais é do que o mesmo exemplo lá da recondução. Eu vou da readaptação, desculpa. Que na readaptação eu vou verificar a capacidade do cara físico ou mental para ele poder exercer aquela. Sempre vai ser assim, aquela atividade, aquele cargo. Aqui são coisas bem óbvias até, né? Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de aproveitamento. Se não, verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado. Exatamente a mesma coisa da recondução. Se aquele cara não for apto a
a assumir o cargo, ele vai ser aposentado. Artigo 38. Será tornado sem efeito o aproveitamento e extinta a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal. Se arrumar um cargo para ele e ele não se apresentou dentro dos 30 dias, vai ser tornado sem efeito o aproveitamento e extinta a disponibilidade dele, configurando abandono de cargo. Tá? Esse cara vai ser exonerado, né, por abandono de cargo. Na verdade, até para a gente já correlacionar os conceitos do vídeo anterior, né? No caso aqui, por abandono de cargo, ele vai ser demitido. Tá? Então, é bom prestar atenção nessas diferenças. Da reintegração. A reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de todas as vantagens. O reintegrado é aquele cara que, vocês podem perceber aqui, invalidada sua demissão. Então é aquele cara que eu expliquei também no caso anterior ali, do Joãozinho. O cara que vai ser reintegrado, eu estava explicando o caso do Joãozinho, né? Esse aqui vai ser o outro lado da moeda, digamos assim, que é a pessoa que está sendo beneficiada com aquilo. Na verdade, é algo que ele entrou na justiça, ele ganhou, aquela demissão não foi é, devida, não era de acordo com o que ele havia feito, ou não foi comprovado de fato que ele havia feito, e ele vai ter que retornar para o cargo que ele ocupava anteriormente. Aqui no parágrafo primeiro diz que na hipótese de o cargo ser extinto, ele vai ficar em disponibilidade conforme que a gente já viu ali no artigo anterior da disponibilidade do aproveitamento. Parágrafo segundo, encontrando-se provido o cargo, se já tiver alguém ocupando, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem. Então, eu expliquei na recondução lá como é que funciona isso. Sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade remunerada. Aqui, da recondução. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. E a recondução decorrerá de. É importante também perceber que não pode ser reconduzido o cara que não é estável, tá? Ó, é o retorno do servidor estável. Essa palavra é bem importante. Porque pode ser que a banca traga uma questão de alguém que está em estágio probatório e que alguém vai ocupar o cargo dele lá e eles vão reconduzir o cara em estágio. Não. Aí ele vai ser exonerado, porque se ele ainda não é estável, como é que vamos reconduzir esse cara, né? Basicamente é isso. Então, a recondução decorrerá de falta de capacidade e eficiência no exercício de outro cargo de provimento efetivo. Mais uma vez, no caso da Joana lá, que eu tinha explicado. A Joana foi para esse cargo de. Ela já era uma técnica efetiva, né? Do quadro lá dos servidores. Aí ela foi para esse novo cargo da UTI, por exemplo, especializado. Ela teve que ficar os 3 anos lá e, se ela não passar no estágio probatório do próximo cargo, ela vai ser reconduzida por falta de capacidade e eficiência no outro cargo de provimento efetivo. Então, ela não se mostrou, não teve capacidade para o cargo, para o próximo cargo que ela queria. Então, ela vai ser reconduzida porque ela já estava anteriormente. E também por reintegração do anterior ocupante. Se ela está naquele cargo de alguém que foi demitido e depois foi invalidada a demissão, a gente vai falar do outro artigo que a gente falou mais cedo, ela também vai ter que ser reconduzida, né, para o cargo de origem. Para fechar essa parte aqui, a gente vai falar do estágio probatório. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, tá bom, achei aqui, ficará sujeito a estágio probatório por período de 34 meses. Toma cuidado também nessa parte aqui, que é um pouco diferente das demais, né? Que o estágio probatório nas demais prefeituras lá realmente é 3 anos, tá?
ou seja, 36 meses. Porém, diferenciem na prova já para evitar confusão o prazo do estágio probatório e o prazo para adquirir estabilidade, que provém, né, que advém do estágio probatório. Então, o período do estágio probatório é 34 meses, conforme vocês estão vendo aqui, tá? E para adquirir estabilidade são 36, que são os 3 anos de efetivo exercício, certo? Então, esses dois são diferentes. E por que 34 meses, né? Aqui vai ser avaliado alguns quesitos durante esses 34 meses, que são assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. São só 5, então dá para decorar tranquilo aqui, caso caia na prova. O artigo 42 nos traz uma explicação, que são 34 meses, e aqui no artigo 42 ele fala o que acontece nos 2 últimos meses lá, para fechar os 3 anos. O chefe imediato do servidor em estágio probatório informará a seu respeito, reservadamente, no mínimo 60 dias antes do término do período, ao órgão de pessoal com relação ao preenchimento dos requisitos mencionados no artigo anterior. Então, o chefe imediato, quando tu entrar no serviço público, aos 60 dias antes do término do período do estágio, ele vai enviar um parecer ali, dizendo se tu pode ser efetivado ou não na função. Parágrafo 1º nos diz que, de posse da informação, o órgão de pessoal vai emitir um parecer concluindo a favor ou contra a confirmação do servidor em estágio. Se o parecer for contrário à permanência do servidor, dar-se-lhe-á conhecimento deste. Vão avisar o servidor que está sendo contrário à permanência dele, para efeito de apresentação de defesa escrita no prazo de 10 dias. Então, estão dando um parecer lá contrário, que tu não desempenhou muito bem tuas funções durante o estágio, tu vai ter 10 dias ali para apresentar uma defesa escrita do porquê que tu deveria permanecer no cargo. O órgão de pessoal encaminhará o parecer e a defesa à autoridade municipal competente, provavelmente o prefeito, que decidirá sobre a exoneração, te mandar embora, ou a manutenção do servidor, ou te deixar trabalhar em paz, que é o que tu quer, né? Beleza? Artigo 43 nos diz que ficará dispensado do estágio probatório o servidor estável que for nomeado para outro cargo público municipal, desde que na mesma área de atuação. Tá? Então, se a Joana lá, Joana hoje está sendo alvo de exemplo. A Joana é técnica, Joana fez um concurso e passou para enfermeira, nível superior. Como é na mesma área de atuação, fica dispensado o estágio probatório, porque ela já trabalhava na função, na área de atuação, certo? Então aqui notem que, dando um contexto geral, o Estatuto do Servidor de Manuel Viana tem muito a ver com área. Então sempre que falar em área de atuação, essas coisas têm que estar casadas. As informações sobre área de atuação têm que ser tudo meio junto ali. É importante prestar atenção nisso, que é uma visão geral e te evita de cair em erro grotesco, em pegadinha boba da banca. E aqui, como de óbvio, né, fica vedada a cedência ou permuta de servidor público municipal em estágio probatório. Cedência é quando é, eu, eu empresto ali o meu servidor a outra instituição, né, outro órgão para trabalhar, ou a permuta, faço uma troca entre servidores ali dos servidores municipais. Isso não pode acontecer com o estagiário. Então, quem está em estágio probatório não pode ser cedido nem realizar permuta com outros servidores. Basicamente é isso aqui da nossa parte de provimento. Espero que tenha sido relevante essa videoaula e tenha acrescido mais conhecimento para chegar mais preparado na prova. Peço que se inscreva no canal, por favor. Deixa um joinha, um comentário também do que tá achando, se tá coerente, tá fazendo sentido. E no próximo vídeo a gente vai ver se eu vou tentar fechar aqui mais uma gama de assuntos e tentar
dar uma acelerada para a gente conseguir fazer questões também, que é muito importante, como eu também já fiz na lei orgânica. Beleza? Então, até mais. Bons estudos aí.